E eu estava comentando sobre as regras, né? Que eu sigo as regras para fazer a planta, tirando o galho aqui, tirando o galho ali, tirando o galho ali. E assim, ó, quando é que a gente quebra a regra? Vamos supor que esse galho aqui, uma suposição, ele não tivesse numa posição boa, que ele tivesse fora da regra. O ideal fosse que ele fosse aqui, ó, nessa posição, quer dizer, um pouco mais para trás, para ser assim, dentro dos conformes. Ele está fora da regra. Eu tiro ele, aí a pergunta é o seguinte: vai estragar a planta? A planta vai ficar feia? Vai tirar do contexto que eu estou pensando? Sim. Então eu quebro a regra e deixo o galho, certo? Não é um bom exemplo aqui, mas assim, ele está no lugar aí que deve estar. Mas vocês entenderam a ideia, né? Então assim, a gente quebra a regra quando o que a gente vai fazer vai prejudicar a planta. Como ele está fora da regra, eu vou fazer de tudo para botar um galho aqui. Quer dizer, eu vou fazer um cortezinho, vou fazer um enxerto, vou fazer uma transfixia para que tenha um galho na posição melhor. Quando esse galho se consolida, eu tiro ele. Por quê? Porque daí eu botei o galho dentro da regra e tirei o galho que estava quebrando a regra, certo? Aí muita gente usa como alegação que se nós seguirmos as regras, eu vou trocar o nome nacional por tropicais. Se nós seguirmos as regras das plantas tropicais, esse cambuí vai ficar com cara de pinheiro porque vai ficar cheio de patamar. Cara, é mó burrice quando alguém fala um troço desse, é mó ignorância quando alguém fala uma coisa dessa. É aquele tipo assim, é o típico argumento de quem não tem o que falar, que ele tem que falar qualquer besteira para poder comprovar a tese dele, certo? Então, assim, esse é o argumento do ignorante, daquele cara que quer convencer a gente a fazer aquilo e ele não tem um argumento lógico para provar o que ele está falando. Por que eu digo isso? A planta no estilo japonês, né, se a gente seguir a escola japonesa, ela vai ter patamares, porque a gente está trabalhando basicamente com pinheiros e outras plantas. Só que, quando a gente está trabalhando uma tropical, internamente ela também vai ter as separações como se fossem patamares. Só que esse patamar aqui vai estar ligado com esse aqui. Então aqui, ó, vai ter uma massa verde ligando tudo. Então quando a gente olha essa planta aqui, por dentro ela é toda separadinha. Por fora ela é uma massa verde inteira. Não tem separação, não tem patamar. O que se pode fazer, porque a gente vê isso na natureza, é em um determinado momento ter uma falta de galhos, aqui um buraco aqui, ó. Isso acontece muito na natureza. Por quê? Porque com esse buraco que a gente acaba vendo dentro aqui, é um galho que morreu, a gente pode representar isso, certo? Então assim, eu acho muito injusto você querer, quer dizer, é mais fácil, né? É mais fácil você pegar e dizer para um iniciante que vale tudo, o galho pode cruzar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, o importante é ter a bolinha aqui e o negocinho lá embaixo. Só que tem quando você olha para dentro, está tudo cruzando. Só que acontece, quem prega esse tipo de coisa, prega para os outros, só que a planta deles é toda organizada. Então o que acontece? A pessoa diz, não, para ti é o diabo, para mim é Deus. Então é Deus para mim e o diabo para os outros. Parece que eles não querem ver as pessoas evoluírem, eles têm medo que as pessoas se tornem melhores do que eles. Então assim, quando a gente faz uma pessoa crescer, a gente cresce com ela. Nós não ficamos estagnados. Quando eu consigo pegar um dos meus amigos e faço ele ter uma planta bonita,
organizada dentro das regras, e a planta dele fica tão bonita ou mais do que as minhas que eu tenho aqui, ele não ficou melhor do que eu. No máximo ele empatou comigo, ou eu cresci. Por quê? Porque eu fiz ele subir de patamar. E quando você faz uma pessoa subir de patamar, você sobe também, certo? Então assim, se ele subir mais ainda, você vai subir também, porque a cada vez que ele sobe de patamar, você sobe também, porque foi você que plantou aquela semente.